Mal tivemos tempo de comemorar a queda do regime de Viktor Orbán na Hungria, quando no país vizinho, a Bulgária, Rumen Radev e seu partido venceram inesperadamente as eleições com um resultado esmagador. E todo o problema é que ele já está sendo chamado de uma espécie de Viktor Orbán búlgaro por causa de sua simpatia pela Rússia e seu euroceticismo. A potencial influência de Radev sobre o governo pode criar obstáculos adicionais para o apoio à Ucrânia no âmbito da UE e da OTAN. E muitos já começaram a lamentar profundamente. Dizem que se surgir mais um Orbán na Europa que vai até Moscou bajular Vladimir Putin, então a Ucrânia terá novamente problemas nas votações-chave no Conselho Europeu. E se eu disser que o búlgaro Rumen Radev, que é considerado pró-Rússia, e cujo partido, a Bulgária Progressista, ocupa cerca de 55% das cadeiras no Parlamento, não vai se tornar um novo Orbán, então não há motivo para preocupação aqui, não acredita? Vamos discutir esse ponto juntos agora, porque já vi muitos dizendo que surgiu um novo Orbán na Bulgária, mas posso afirmar que não há um novo Orbán na Bulgária e que a Ucrânia realmente não tem com o que se preocupar lá. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá também estão os links de como você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Ficarei grato por qualquer doação ou patrocínio seu. Então, nas eleições parlamentares antecipadas na Bulgária, a coalizão Bulgária Progressista, liderada pelo ex-presidente, venceu com folga. Rumen Radev, que é considerado um eurocético e um político pró-Rússia, o partido dele vai obter a maioria absoluta dos mandatos parlamentares. O Partido Bulgária Progressista conquista 55% das cadeiras no parlamento, o que significa que tem uma maioria absoluta, mas, ressalto, parece que não conseguirá obter 2/3 dos votos. Em segundo lugar está a coalizão centrista populista GERB-SDS do ex-primeiro-ministro Boyko Borisov, com 13,5% dos votos. A coalizão liderada pelo GERB formou o penúltimo governo da Bulgária, que renunciou em dezembro após protestos em massa contra a corrupção. Em terceiro lugar está o bloco do partido. Continuamos a mudança e a coalizão Bulgária Democrática com 12,6%, e com estes últimos, Radev, aliás, não descarta uma nova coalizão no Parlamento. Rumen Radev, chamado por opositores de eurocético e pró-Rússia, comentou após o fechamento das sessões eleitorais sobre o papel da Bulgária na União Europeia e a necessidade de mudanças na Europa. Em seguida, citarei suas palavras. Quero assegurar que a Bulgária continuará se esforçando para permanecer no caminho europeu. Mas, acredite, uma Bulgária forte em uma Europa forte exige pensamento crítico e pragmatismo. Porque a Europa caiu vítima de suas próprias ambições de ser líder moral em um mundo sem regras. Portanto, o que a Europa precisa fazer agora é, mais uma vez, ter pensamento crítico, ações pragmáticas e bons resultados. Especialmente na construção de uma nova arquitetura de segurança e no emprego de grandes esforços para restaurar o poder industrial e a competitividade. Essa será a principal contribuição da Bulgária em sua missão europeia. Uma declaração interessante, não é mesmo? Embora eu ressalte mais uma vez, Radev é chamado de Viktor Orbán búlgaro, por algum motivo. Comparecimento nas eleições. Segundo o Centro Eleitoral da Bulgária, foi bastante baixo, cerca de 47% ou pouco mais de 3 milhões de pessoas. As eleições atuais foram uma consequência direta da crise política do final de 2025. Naquela época, o país viveu os maiores protestos dos últimos 10 anos. Eles começaram como uma manifestação contra o orçamento de 2026, mas rapidamente se transformaram em protestos contra todo o sistema político e a corrupção. Em dezembro, o governo renunciou e o presidente teve que nomear um governo técnico interino. E para entender o caos geral na Bulgária, vale destacar que desde 2021 o país já teve 10 governos diferentes e foram realizadas 8 eleições parlamentares. Ou seja, a cada 6 meses era nomeado um novo governo. Como você imagina que estabilidade existe nesse caso? Para a Bulgária, o próprio Radev é ao mesmo tempo um político experiente e traz certa novidade. Ele ocupou o cargo de presidente de 2017 a 2026, ou seja, durante toda a crise política, mas a Bulgária é, afinal, uma república parlamentarista, onde o maior poder está nas mãos do governo.
Por isso, o próprio Radev, por um lado, não tinha poderes especiais para encerrar a crise, e por outro lado, formalmente permanecia acima da disputa. Por isso, ele virou o favorito nestas eleições. Porque Radev é chamado de Orbán búlgaro, no cargo de presidente, ele se manifestou contra a ajuda militar à Ucrânia. E, colocando o bem da Ucrânia em questão, ele criticou o acordo de segurança recentemente assinado com a Ucrânia, que foi firmado pelo governo interino da Bulgária. Além disso, Radev declarou o desejo de restabelecer as relações com Moscou. No entanto, no cargo de presidente, Radev mostrou que pode ser um político bastante flexível e não está disposto a ir contra as posições da União Europeia ou da OTAN de forma abrupta. Ele usou mais essas visões eurocéticas como uma forma de barganha e para ganhar pontos políticos dentro da Bulgária e frequentemente fazia concessões. E antes das eleições ele mudou muito sua posição. Em algum momento ele ameaçou bloquear as sanções contra a Rússia, mas nunca chegou a fazer isso. E em algum momento ele dizia que a Europa no geral não deveria ajudar a Ucrânia, mas nunca chegou a bloquear nada. Radev inicialmente se opôs ao acordo de ajuda à Ucrânia no início da guerra, mas assinou, apesar de se declarar contra a entrada rápida na OTAN. Radev é conhecido por suas declarações pró-Rússia e simpatia por Moscou. No entanto, pouco antes das eleições, ele declarou que a Bulgária não deveria bloquear o crédito de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, mas Bulgária, Hungria, Eslováquia e Tchequia não participarão desse crédito. Ele disse: "Nós só não vamos atrapalhar." Para a Ucrânia, acredite, isso já é o suficiente. Apesar da vitória individual, Radev não tem maioria constitucional. São exatamente aqueles 2/3 dos assentos no parlamento, como Péter Mader na Hungria. Isso significa que Radev terá que contar com o apoio das forças políticas pró-europeias para implementar as reformas econômicas. Além disso, ao contrário de Viktor Orbán, Radev é representante das forças políticas de esquerda, que não são aliadas políticas de Donald Trump. Portanto, ele não pode ter ligações com a administração Trump. Vou explicar. Como presidente, Radev representava o Partido Socialista. De fato, é a sucessora do Partido Comunista Búlgaro. Além disso, Radev será ainda mais cauteloso do que Viktor Orbán e até mais do que o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Vou explicar. Robert Fico não tinha maioria absoluta para formar uma coalizão. Na época, ele se uniu a forças de extrema-direita anti-ucranianas, cuja posição ele é obrigado a levar em consideração. Caso contrário, sua coalizão no parlamento simplesmente desmoronaria. Se você prestar atenção, o próprio Robert Fico pode ir e se encontrar com Volodymyr Zelensky na Ucrânia. E, aliás, comportar-se de maneira mais do que adequada. Ao retornar à Eslováquia, ele volta a fazer algumas declarações escandalosas. É isso. Bem, porque sempre é preciso levar em conta os parceiros da coalizão. Mas, na verdade, até mesmo Fico não é tão perigoso quanto Viktor Orbán. Radev, nessa mesma situação, tem maioria absoluta no parlamento. Ele não precisa de parceiros para formar uma coalizão. Ele só precisa de parceiros para obter a maioria constitucional. Portanto, não é sempre necessário ouvir os radicais. Além disso, o partido pró-Rússia mais radical da Bulgária, chamado Renascimento, desta vez conseguiu quase 3 vezes menos assentos no parlamento do que da última vez. 3 vezes menos. E Radev vê isso perfeitamente e entende que as posições pró-Rússia desse partido não encontraram tanto apoio entre os búlgaros, portanto não vale a pena flertar com isso. Caso contrário, como dizem, pode acabar tendo que enfrentar novas eleições novamente. Além disso, Radev vai precisar de financiamento dos fundos da União Europeia para cumprir as reformas econômicas prometidas. Para isso, suas decisões de política externa não devem contrariar a linha da União Europeia. Por outro lado, o complexo militar industrial da Bulgária colabora estreitamente com a Ucrânia, e ele tem interesse em continuar o fornecimento de armamentos. Por isso, para Radev será difícil ir, contra os interesses dos seus próprios industriais. Eles provavelmente dirão, não, vendíamos e continuaremos vendendo armas. Assim, não há razão para temer que a Bulgária imponha muitos obstáculos à Ucrânia. Por fim, acrescento um ponto importante. Lembram como no ano passado a Ucrânia estava muito preocupada com a possível vitória de Andrej Babiš nas eleições na Tchequia? Ele também era chamado de uma espécie de Viktor Orbán tcheco, mas em outubro de 2025 Babiš venceu as eleições.
Mas, no final das contas, a Tchequia nem sequer pensou em desistir da chamada Iniciativa Tcheca de fornecimento de munições de artilharia. Ficou claro que isso é muito vantajoso para o país. Acho que vai ser a mesma coisa com Radev na Bulgária. Aqui vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Como fazer isso? Todos os links e dados estão neste vídeo. Está escrito lá: apoiar o canal Alexei Petit. Escolha o formato mais conveniente. Agradeço qualquer apoio seu. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.